É, pessoal, parece que o Bitcoin morreu. Coitado, né? Tão jovem aí, tão cheio de aventuras, tão cheio de rebeldia pela frente. Só tinha 13 anos de idade, dessa vez ele morreu. Assim como nas últimas 350 vezes, né? Você já viu esse site aqui, cara? É o Bitcoin is Dead, né? Ele mostra aqui todas as vezes, né? Tem um gráfico mostrando todas as vezes que o Bitcoin morreu. Cara, esse site é maravilhoso. Você olha aqui, aí você vê aqui o obituário, né? Vê as notícias, as datas, né? Tem aqui, ó, 350 registros, mais os 20 que estavam aqui. É um site maravilhoso. Você vê aqui os grandes especialistas que falaram, né, que o Bitcoin estaria morto, que, enfim. Você depois vem aqui se divertir nesse site que ele é muito legal. Mas vamos lá. Hoje de manhã eu acordei, o Bitcoin tinha se desvalorizado ali 10%, né? Eu tinha recebido algumas mensagens no inbox perguntando: Meu Deus, Igor, o que aconteceu? O que aconteceu? É pra vender? Tô desesperado. E o pessoal fica mesmo, cara, fica desesperado total. E só que também não adianta só a gente falar que, não, é para vender, é para comprar, não é nada disso. É legal que a gente desenvolva um racional, uma intelectualidade por trás que nos ajude a tomar boas decisões, certo? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui o que aconteceu e o que você pode fazer para eventualmente saber tomar melhores decisões. Mas antes disso, você já sabe, meu nome é Igor Bevilacqua, esse é um canal sobre criptomoedas, finanças descentralizadas e todas essas tecnologias que nos ajudam aí na nossa liberdade, né? Se esses assuntos te interessam, se considere aí se inscrever no canal e deixa a curtida que é de graça, pelo amor de Deus, não vai me sonegar isso aí não, fechou? Vamos lá. Aqui, olha só, o Bitcoin ele teve uma desvalorização de 56% nos últimos 6 meses, tá? E aí, será que isso demonstra pra gente, liga uma red flag ali, um alerta ali pra gente eventualmente pensar, porra, será que eu tô caindo numa cilada, né? E é legal que a gente pense o seguinte, olha só, preço e valor, né? Se você comprar uma casa hoje, porque a casa ela tem piscina, ela tem segurança, ela tem um jardim muito bonito, ela é uma casa aconchegante, né, para você, para sua família, né? E passa algum tempo e você aparece numa novela, né, uma casa igualzinha àquela, né? E essa casa da novela, ela é chamada da casa amaldiçoada. E aí essa novela explode no Brasil inteiro e todo mundo olha para aquele tipo de casa lá e pensa assim, essa casa é amaldiçoada. Quando olham para sua casa, os compradores em potencial vão pensar, é uma casa amaldiçoada. A minha pergunta é, as pessoas vão estar dispostas a pagar mais ou menos? Via de regra menos, né? Vamos entender isso daqui. Então elas vão pagar menos. Por quê? Porque criou ali um fator que elas querem pagar menos. Porém, a casa ela deixou de ter a piscina, deixou de ter o jardim, deixou de ser um lar aconchegante para tua família? Não, né? Então o valor daquela casa permaneceu, porém o preço não, né? O preço mudou. O que eu quero dizer com isso? Que preço muitas vezes é afetado por critérios irracionais. Então, a gente precisa saber fazer uma análise fundamentalista, que é o que? Entender os fundamentos da nossa compra, para saber por que a gente comprou aquela coisa e se aqueles fundamentos eles se mantêm. Porque o preço ele vai variar desde uma razão geopolítica, ele vai variar às vezes porque aconteceu um tweet de um bilionário que falou uma coisa, ele vai variar porque apareceu um concorrente que convenceu todo mundo que vai ser melhor, enfim. Agora, você precisa entender quais são os fundamentos e se esses fundamentos continuam intactos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só, né, só para você ver aqui o medo, né, do pessoal, né? Primeiro essa notícia, ó, baleias de Bitcoin abandonam o barco e entradas em exchange atingem alta de 3 meses. O que significa isso, né? Que baleias estão colocando seu dinheiro dentro de corretoras, de exchange, certo? Igor, não entendi. Seguinte, uma blockchain, ela é um livro, razão, né, um registro descentralizado que é transparente, que qualquer pessoa consegue acessar. Graças a esse registro descentralizado, você consegue fazer vários gráficos e várias análises que analisam o comportamento dos usuários, né? É o chamado análise on-chain, tá? Inclusive é legal pra caramba, vale a pena um estudo sobre isso. Graças a essa análise a gente consegue entender alguns comportamentos, inclusive comportamento das baleias, né? Quem tem muito dinheiro, né, na carteira. E aí, qual é o racional por trás disso aqui? Se as pessoas estão pegando o seu dinheiro, tirando das corretoras e colocando numa carteira,
significa que elas vão guardar esse Bitcoin, a tendência é que elas estejam pretendendo guardar para o longo prazo, certo? Agora, se o movimento for o contrário, ou seja, as pessoas estão tirando das carteiras para colocar nas exchanges, significa que elas estão demonstrando um interesse em negociar, ou seja, vender essas criptomoedas, beleza? Então, quando a gente vê que baleias estão tirando dinheiro das carteiras e colocando em exchanges, por isso que está aqui, ó, entradas em exchanges, significa, né, uma tendência de venda, tá? E aí, eu quero que você analise junto comigo aqui uma outra coisa. Isso aqui é um gráfico de correlação, tá? O gráfico de correlação, ele indica quanto que dois ativos oscilam o seu valor de forma sincronizada, tá? Então, se a correlação de dois ativos é alta, significa que quando esses dois ativos sobem, eles sobem meio que na mesma intensidade. Quando cai, cai meio que na mesma intensidade. E se a correlação for baixa, quanto mais baixa, significa que eles são, tipo, vão para sentidos opostos, certo? Aqui ele está mostrando pra gente que a Nasdaq, né, que é a bolsa americana de tecnologia, né, que negociam essas ações de tecnologia, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Uber, né, a bolsa de tecnologia, ela se comporta muito parecida com o Bitcoin, ou seja, a correlação dessas duas está muito alta, certo? Está muito próxima, a gente está no recorde de correlação, certo? E aí, vamos lá, vamos racionalizar isso daqui. Hoje, eu comprei Bitcoin por um motivo. Qual foi o motivo que eu comprei Bitcoin? Porque eu entendo que o Bitcoin é uma tecnologia financeira monetária, né, muito superior a qualquer outra que existe no mercado, né? Quando a gente trabalha hoje, a gente vai ser recompensado de alguma forma, e isso a gente chama de dinheiro, né? O pagamento ali que a gente teve. Então o dinheiro que a gente tem é um reflexo, né, do trabalho que a gente ou alguém realizou, certo? Então a gente tem um dinheiro. A gente gasta a nossa energia de vida para realizar trabalho e aí a gente acumula, né, esse resultado desse trabalho em formato de dinheiro, assim como uma pilha faz, né, para guardar ali a energia elétrica, enfim. Entendido isso, entendido que o dinheiro é como se fosse essa espécie aí da nossa pilha, o quão bom seria uma pilha que ela vai sozinha perdendo carga. Você encheu ela e aí ela vai sozinha perdendo carga. Né? No último ano agora, né, pandemia aí que a gente passou, a gente teve uma inflação de 40%, ou seja, imagina uma pilha cheia que aí perdeu ali, né, 40%, né? Ela não é uma pilha boa. Agora, uma pilha que consegue manter o seu valor ali porque ninguém conseguiu tirar dela. Essa é uma pilha muito positiva, né? Uma pilha boa, né? De boa qualidade. E o Bitcoin é isso. O Bitcoin ele é uma tecnologia que não permite que outras pessoas imprimam um dinheiro igual àquele que você batalhou ali para trabalhar. O Bitcoin é uma tecnologia que te protege contra confiscos, né? O Estado não pode chegar lá, que nem aconteceu no Canadá. Os caminhoneiros estão falando uma coisa, o Estado não gostou do que estava sendo falado, aí o Estado chega lá e fala assim, pronto, você não tem mais dinheiro. Ou seja, está sendo utilizado ali como uma arma política. E o dinheiro não é arma. O dinheiro não é para ser utilizado. O dinheiro não tem lado. O dinheiro é simplesmente o reflexo do trabalho que alguém realizou. Então não pode ser utilizado como arma simplesmente porque existe uma entidade que tem mais força, certo? O Bitcoin, ele também é um ativo extremamente rápido, é um meio de pagamento rápido, né? Você consegue fazer transferências para o outro lado do mundo de uma forma, enfim, quase que instantânea, né? Então, assim, a tua defesa, né, dentro de uma blockchain transparente, irhackeável, a tua proteção contra a inflação, esse meio de pagamento, essa tecnologia que te permite mandar valores para o outro lado do mundo em poucos minutos, tudo isso é o que constitui a nossa percepção de valor do Bitcoin, certo? Agora, é óbvio que como um meio de pagamento que funciona em rede, ele vai ter o seu valor de acordo com a quantidade de adoção. Imagina aí o Facebook, né? O Facebook ele tem lá as pessoas utilizando e tal. A tecnologia do Facebook hoje é melhor do que era a de 4 anos atrás, a tecnologia. Só que o número de usuários está menor. Então, o Facebook ele passa a valer menos, né? Você não tem tanto interesse. Por quê? Porque tem menos pessoas lá na rede. Pode aparecer uma super rede social nova, legal pra caramba. Essa rede social, se ela não tiver a mesma quantidade de pessoas ali do Instagram, por exemplo, talvez não vá ter tanto valor para você. Então a rede ela vai funcionar muito de acordo ali com a quantidade de pessoas ali que aderiram àquela rede. Combinado aqui? Entendido? Fácil? Então, por que eu estou refletindo sobre isso aqui junto com você?
Porque os fundamentos do Bitcoin se mantiveram. O que está acontecendo? Por que o preço está caindo aqui das coisas, né? E aí a gente chega numa notícia interessante, que é essa daqui, ó. Que você já deve saber, né? Que é... essa aqui... Não, essa aqui. Ó, o Fed dos Estados Unidos determina maior alta da taxa de juros em 22 anos, né? Então, o que essa notícia significa? Que o Banco Central americano, né, o Federal Reserve lá, Reserve, ele aumentou a taxa de juros, ou seja, o dinheiro ficou mais caro e as pessoas podem pegar, digamos assim, menos empréstimos e tem menos dinheiro circulando na economia. Isso é uma medida para controlar a inflação. Inflação é quando tem muito dinheiro circulando na economia para a mesma quantidade de coisas compráveis. Então você vai precisar de mais dinheiro para a mesma quantidade, então tudo fica mais caro, certo? Então o Fed, quando ele aumenta a taxa de juros, ele cria um incentivo que é de você ir para a renda fixa americana, né, aquele título de investimento, que é um título de dívida com os Estados Unidos, que você consegue comprar esse título de dívida e você vai render, né, o teu investimento vai estar rendendo de acordo com essa dívida. Então quanto maior essa taxa de juros, mais você vai ser remunerado. Então mais vai ter incentivos para que as pessoas invistam na renda fixa americana. Sobe taxa de juros, as pessoas vão migrar o dinheiro para lá. Agora pensa no seguinte, imagina que você é um fundo de investimento. Fundos de investimento, que são essas grandes baleias que têm muito dinheiro, elas não podem se dar ao luxo de fazer buy and hold durante muitos anos que nem a gente. Por quê? Porque se um fundo de investimento passa muito tempo perdendo, ele vai perder seus investidores, seus clientes, certo? Então, ele precisa se antecipar. Então, quando o Banco Central americano, lá o Fed, anuncia que vai subir a taxa de juros, a tendência é que o capital institucional em geral migre, né? Ou seja, as pessoas saiam de ativos de risco e aí entenda como ativos de risco empresas de tecnologia e criptomoedas, né? Eles tiram o capital daqui e investem na renda fixa americana. Por quê? Porque tem menos risco e está pagando mais, porque o juro subiu. E mesmo quem não tem tanto essa tese, vai entender que vira uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque se você entende essa dinâmica e você precisa se antecipar, você é um gestor de um grande fundo de investimento, o que você vai fazer? Quando você vê que o Fed está ameaçando subir a taxa de juros, você vende suas cripto. Você vende ali suas ações da Apple, da Microsoft, as suas ações de tecnologia. Por quê? Porque você sabe que esse mercado ele vai cair. Sacou? Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, hoje, né, existe uma grande correlação aqui entre a Nasdaq e o Bitcoin, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, o Bitcoin ele não é hoje um ativo que é majoritariamente comprado pelas pessoas que entendem esses fundamentos que a gente conversou agora. Em geral, o mercado trata ele como um investimento de alto risco. Como ele tem muita volatilidade, a tendência é que as pessoas consigam fazer projeções, né, para comprar ali na baixa e vender na alta e realizar um lucro em cima disso, porque existe ali uma alta volatilidade, certo? Então, o Bitcoin ele oferece isso. Então, grande parte do capital que compra Bitcoin hoje não é de pessoas que entendem esses fundamentos. Por isso, todo esse tipo de, enfim, de comportamento aí, macroeconômico vai afetar fortemente as criptomoedas, que são ativos novos, que têm uma captação de mercado ainda muito baixa em relação a outros tipos de investimento, certo? E aí, né, só para completar aqui, a gente tem aqui também notícias como, né, a Argentina proibindo, né, de vender o Bitcoin, coitada da Argentina, que era quem mais precisava disso, né? E aí a gente vê que mais pessoas veem esse tipo de notícia, ficam com medo e aí acabam falando, não, vou vender isso aqui porque eu não tenho estômago para isso. Agora a pergunta é, continua a mesma coisa? Continua? O Bitcoin continua sendo o mesmo? Continua sendo uma blockchain transparente? Continua sendo um meio de pagamento que manda para outro lugar do mundo? Continua te protegendo contra a inflação? Sim. Agora, a adoção, ela é aos poucos. Vai acontecer naturalmente, então é devagar mesmo, tá? Só para terminar aqui, existe um indicador legal, que é o Fear and Greed Index, né? Esse indicador ele mostra aqui como é que tá aqui o medo, né, do mercado. E aí ele tem aqui, ó,
que hoje a gente está em 11/100, né? Ou seja, extremo medo, né? O mercado está apavorado com o Bitcoin. E esses momentos aqui de extremo medo geralmente representam os melhores momentos de compra, ó. Perceba aqui, olha aqui, ó. Onde que estava o medo aqui, ó? 9, 11, ó. 11, ó. O mesmo que a gente está agora era aqui, ó. E olha o que vem depois, entendeu? Então, assim, resumindo tudo aqui pra gente terminar rápido, porque esse vídeo tá sem edição. Eu acredito sinceramente que a gente está vivendo a maior oportunidade do Bitcoin desse ano, tá? Os fundamentos do Bitcoin não se afetaram, o que tange o valor do Bitcoin não mudou. Agora, o preço flutuou por quê? Por fatores externos ao Bitcoin. Tanto é que afetou também o mercado de tecnologia. Então, não é que o Bitcoin está derretendo, pelo amor de Deus. Então, você pensa dessa forma, você está com um pensamento de curtíssimo prazo. Se você está com esse pensamento de curtíssimo prazo, talvez o Bitcoin não seja o melhor ativo para você. Mas, enfim, para mim, a visão é essa. Eu queria que você me falasse aqui embaixo se num cenário como esse você tá querendo comprar mais ou tá, enfim, com medo aí e tá preferindo vender, né? É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Se esse vídeo tiver te agregado em alguma coisa, deixa a tua curtida aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.